Eclesiastes capítulo 7, verso 8 nos diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Olá, amigos. Eu sou José Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta terça-feira, que tem como tema: Deus preza mais a nossa obediência do que os sacrifícios. Esse tema está dentro do assunto da lição de número 9, que diz assim: o perigo da indiferença espiritual. E esse assunto aborda a parábola dos dois filhos encontrada em Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao 32. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, nos diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse episódio se deu quando Saul, orientado por Samuel, foi lutar contra os amalequitas, e a ordem é que ele deveria destruir tudo dos amalequitas, inclusive o rei Agag, Mas Saul, pressionado pelo exército, resolveu trazer as presas como resultado da guerra, trazer o despojo, e dentre eles muitos carneiros, muitos bois, novilhos, que ele justificava, que era para oferecer holocausto ao Senhor. Por isso é que Samuel o confronta, diz que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus tem mais prazer na nossa obediência do que no nosso sacrifício. Nós vemos que Israel foi retirado do Egito e no Sinai ele recebeu algumas revelações de Deus. Inclusive eles viram, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, eles viram o fogo da presença de Deus, ouviram a voz de Deus, mas tiveram medo de continuar ouvindo. Eles tiveram medo de subir ao monte e proporam a Moisés que Moisés ouvisse Deus e repassasse para eles a instrução de Deus, que eles obedeceriam à risca tudo que Deus mandasse. E Deus disse: quem dera que eles tivessem coração para me obedecer, porque seria bom para eles e também para os seus filhos. Nesse tempo começa o sistema de governo hebreu, que foi o sistema teocrático. Deus era o seu rei, Deus era o seu governante. Moisés era o mediador, era um líder, um juiz. Já os sacerdotes eram mediador nas questões religiosas, Era o que apresentava os sacrifícios a Deus em favor dos homens. E essa teocracia, ela prosseguiu até Saul. No tempo de Saul, quando Saul foi escolhido rei por Deus, diante de uma circunstância em que o caos havia dominado a nação. Os hebreus, os israelitas, eram pressionados por todos os lados, por nações, por saqueadores. Eles eram muito pressionados e não tinham um líder que comandasse os seus exércitos. E por isso eles foram a Samuel e pediram um rei. E Samuel, naquela altura, era o juiz, era quem julgava, era quem fazia uma itinerância em toda a nação para levar o conselho de Deus àquele público. Entretanto, Saul demonstrou a sua inconstância em obedecer a Deus. Ele começou bem, mas nós vemos no decorrer da história que ele terminou mal. Então a teocracia, ela se encerra com o início da monarquia através de Saul. E essa monarquia prossegue até o período do exílio, cerca de 587 a.C., quando o exílio começou cerca de 100 anos antes, com a nação, a parte norte de Israel, que foram levados para a Síria.
e posteriormente a parte sul foi levada para a Babilônia. A partir daí, eles ficaram sujeitos aos impérios dominantes na época. Eles deixaram de ter um rei. E a grande esperança era o Messias, que certamente restauraria essa monarquia a Israel. Então nós vemos aí esse declínio, né, como consequência da desobediência dos hebreus. Em Levíticos capítulo 26, verso 14 diz: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, aí vem as sentenças, né? Prossegue os textos seguintes, prossegue com as advertências, com as ameaças. Como também Deuteronômio 28:15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aqui eram as ameaças para a desobediência deles. E nós vemos que eles começaram rejeitando o governo de Deus e pedindo o governo humano. E Saul começou bem, mas terminou mal. E fora algumas poucas exceções, como Davi, o filho dele Salomão e alguns reis foram justos, mas a maioria entraram em decadência em não cumprir aquilo que eles haviam prometido lá no Monte Sinai, de fazer tudo que o Senhor mandasse. E Deus disse: quem dera que eles tivessem coração para me obedecer. Então Deus, ao olhar na linha do tempo, da trajetória do povo de Israel, ele viu que eles não iam obedecer. E essa atitude deles foi que resultou no exílio. E o Senhor Jesus reitera a necessidade de obediência da nossa parte. Isso é e será a prova de que o amamos. E para a nossa reflexão nós trazemos o texto de Mateus 24:12, no qual está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a proposta aqui é a seguinte: como está o seu amor para com Deus? Você está disposto a obedecê-lo em tudo, como você estava quando entregou sua vida ao Senhor? De qual grupo você faz parte? Do que promete e não obedece? Ou daquele que obedece mesmo sem haver necessidade de prometer? E quero deixar mais uma exortação para a nossa reflexão, que está em Apocalipse capítulo 4, em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, que o Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa exortação foi para o líder da igreja de Éfeso e por extensão também a igreja de Éfeso. Então ele diz: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se você não rever a sua situação de se arrepender e corrigir sua trajetória para com Deus e para com a igreja, você corre o risco de ser rejeitado por Deus. Aqui ele diz: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o arrependimento não é só para os de fora, é para nós também, porque nós corremos o risco de desagradar o Senhor na nossa vida diária. Pense nisso e tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor.